Boas noites, Sonia Francini, vereadora em São Paulo, me juntando ao grupo de milhares de pessoas ao vivo, transmitindo do Instagram. Nunca pensei que eu fosse viver para ver isso. Pô, trabalhei 10 anos na MTV. Na MTV, para fazer uma entrada ao vivo, era um evento. Era um puta trampo, era uma coisa normalmente muito acima da nossa estrutura, da nossa capacidade. A gente fazia todos os programas gravados em estúdio. E pensar que agora qualquer um é papo de, né? Papo de véia e tal, mas no meu tempo, uma entrada ao vivo era uma coisa fabulosa. Bom, gravar um vídeo era uma coisa fabulosa. E agora eu entro no Instagram e tá todo mundo ao vivo, várias vereadoras e vereadores, o Só Notícia Boa, que eu adoro, Razões para Acreditar, e eu também quero, além de tudo, que eu já quero fazer ao mesmo tempo, agora também quero assistir as transmissões ao vivo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, tentando manter aqui a rotina, como em todas as outras coisas, né? Tentando manter as outras rotinas tanto quanto possível. E também a de entrar ao vivo no final da tarde. Aliás, alguém mandou pelo zap uma artezinha, acho que era da Nazaré, aquela, né? Da novela, o personagem da Renata Sorrah, falando assim: tô com medo de entrar na cozinha e encontrar uma live. Estamos convivendo assim com essas lives todas. Alguns comentários ainda sobre... tenho medo de abrir a goiabada e sair uma live de lá. Eita, Lilian! A minha xará Sônia Cris Marques, que está sempre aqui, pergunta se o meu partido segue uma linha de esquerda. Legal que eu nem comecei a falar ainda, já tem pergunta, acho melhor assim. Sim, o meu partido tem toda uma história de esquerda. Originalmente era o Partido Comunista Brasileiro, fundado no começo do século passado, e que passou por uma série de mudanças ao longo da sua história. Mudanças alheias à sua vontade, porque ao longo do século passado o partido entrou e saiu da legalidade várias vezes, né? Vem um presidente, torna o Partido Comunista legal, aí dali a pouco tem um problema lá, botam a culpa nos comunistas, vai o partido para a ilegalidade de novo. E durante todas as suas primeiras décadas de existência, tinha um conflito interno básico, alguns, mas um básico. Se era o caminho de usar as instituições para tentar transformar as instituições, quer dizer, disputar eleições, se engajar no projeto político pelos meios disponíveis, ou partir para a revolução, para a luta armada. Então essa foi uma divisão que marcou muito a história do Partido Comunista, e eu me identifico com essa ala que foi chamada assim, de uma maneira pejorativa, ai, seus reformistas, nós somos os revolucionários e vocês são reformistas. Mas era isso, a tentativa de aperfeiçoar a democracia usando as instituições, mesmo quando elas não fossem muito democráticas, mas jogando o jogo para torná-las mais democráticas. Aí o partido, depois da queda do Muro de Berlim, que é um marco, né? Vamos dizer, no fracasso das ditaduras comunistas, porque tem isso, né? Ditadura comunista. Não é que todo comunista é um ditador ou que ditadura comunista é boa, né? Essa é uma marca do PPS. Romper com o nome comunista até se tornar um Partido Popular Socialista, para deixar bem claro que o partido continuava sendo de esquerda, acreditando numa sociedade organizada em torno de valores como cooperação, colaboração, solidariedade, mais do que competição, mas que rompia com o stalinismo, com os rumos que tinham sido tomados pelos governos ali da Europa Oriental, basicamente. E aí, recentemente, o partido se transformou novamente, agora é o Cidadania, e que admite cada vez mais pessoas que não sejam necessariamente de esquerda, mas que se alinham com a gente na maior parte dos casos. Então, tem muita gente que segue um ideário bem liberal, mas a gente tem mais pontos em comum do que divergências. Então, dá para dizer que o Cidadania está mais assim para centro-esquerda,
definitivamente não somos uma extrema esquerda que acha que tudo tem que ser estatal, rejeitamos tudo que seja do setor privado, não governamental. Aí a Sol fala aqui comigo, eu sou Cris Marques. Acredito que não existe comunismo mesmo hoje em dia. Pela teoria seria o melhor dos mundos o comunismo. Também acho o comunismo como um ideal, não necessariamente como uma forma de governar, mas como um ideal de igualdade. Mas um erro dos comunistas, das ditaduras comunistas, era transformar a igualdade em uma obrigação. Então, era não admitir, como é o caso da China hoje, que ao mesmo tempo é um país super aderido ao capital, ao capitalismo, mas do ponto de vista político é uma ditadura comunista. Então, só pode ter um partido, o Partido Comunista. Então, muitas vezes os governos comunistas confundiram a igualdade como um direito, como um ideal, para fazer disso uma obrigação. Então, tem regimes comunistas que não admitem hoje um pensamento divergente, não admitem oposição, não admitem o livre debate de ideias e também são super repressores do ponto de vista do comportamento, né? As pessoas LGBT enfrentaram ou ainda enfrentam momentos muito difíceis em países como a Rússia, por exemplo. Então, voltando aqui a falar de corona e de Covid, algumas pessoas continuam questionando as medidas de distanciamento social, a quarentena, e algumas dizem assim, e será que precisa tanto? Eu não conheço ninguém infectado, então por que não libera geral? Então, você não conhecer ninguém infectado é ótimo, assim, é para isso que serve o distanciamento social, é para que haja o menor número possível de pessoas infectadas. Uma outra coisa é que talvez você conheça alguém infectado, talvez você esteja infectado, talvez eu esteja, sem saber ainda, porque o vírus, às vezes, praticamente não manifesta, a pessoa com o vírus, às vezes não manifesta sintoma nenhum, o que é mais comum entre as crianças, ou demora para manifestar. Então, pode ser que eu já esteja com o vírus, eu falo sempre isso porque pode ser que eu esteja, claro que eu espero que não. Mas a doença em si só vai se manifestar depois de 15 dias do contágio. Então, é por isso até que em Veneza, por exemplo, o pico do número de casos aconteceu 15 dias depois da quarentena. Porque muitas pessoas entraram na quarentena e isolamento depois que elas já tinham sido infectadas. Então, por isso também que tem essa perspectiva de que vai piorar. Está piorando. Cada dia existem novos casos. A tentativa é não piorar tanto assim de um dia para o outro. Quer dizer que a gente tenha mais casos, mas não o dobro de casos de um dia para o outro, o triplo de casos de um dia para o outro. Então, se alguém acha que a gente está exagerando, porque, cadê? No meu bairro não tem ninguém? Pode ter muita gente que ainda não sabe. Pode ter muita gente que nem manifesta os sintomas e por tudo isso as pessoas têm que ficar mesmo reservadas e mantendo distância umas das outras. E aliás, mesmo as pessoas que já manifestaram os sintomas, quer dizer, não são só portadoras do vírus, mas já desenvolveram a doença, se não tiverem falta de ar, a orientação se cuida ficando em casa, se trata, repouso, isolamento e super isolamento. Então a gente também não tem esses números de quem tem Covid-19, mas está se cuidando em casa. Por quê? Para não ir para um hospital e sobrecarregar o sistema e até se expor a um risco maior de contágio por sair de casa e se dirigir a um serviço de saúde. Então, os números, com certeza, são maiores do que os que a gente conhece. E essa dica é muito importante. Se você sentir falta de ar, corre para um hospital. Se você tem a febre, a tosse seca, desarranjo intestinal, dor nas costas, mas não tem falta de ar, considere-se com Covid. Mesmo que não seja. Quer dizer, toma todas as providências na sua casa para se isolar, para que você não corra o risco de transmitir o Covid para outra pessoa. Então, assim, se você não fez o teste, mas tem os sintomas, considere-se positivo. É essa a conduta. Hoje,
Repercutiu bastante. A Ciana fala que o acesso ao exame não está tão fácil. Não mesmo, não tem exames à disposição. Esse é um problema do mundo inteiro. Vi hoje o governador da Bahia falando do desabastecimento dos insumos de saúde. Sim, não é só que os governos não estão querendo fazer mais testes, não existem testes disponíveis para todas as pessoas. E não adianta ter só o teste, né? Vou lá e coleto um sangue para examinar. Tem que ter todo o material que permite que aquele sangue seja analisado. Então, esses dias, informaram que o Instituto Adolfo Lutz tinha 12 mil testes esperando. Então, não adianta só coletar o material se você não tiver como processar. Porque coletar, né, nem é o maior problema. E hoje eu vi um especialista comentando na televisão até que é melhor esperar para fazer os testes, ou reservar os testes para serem aplicados em determinadas situações, enquanto não tem teste para todo mundo, do que ter um teste que não é muito confiável e sair por aí com falsos negativos, o que é um problema sério. A pessoa acha que não está contaminada, então provavelmente vai relaxar nos cuidados consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Hoje teve uma certa repercussão assim nas redes, na televisão, o vídeo do diretor-geral da OMS, em que ele se refere às pessoas que ficam sem renda por estarem impossibilitadas de trabalhar. E por que repercutiu tanto assim? Porque a rede de apoiadores do Bolsonaro compartilhou um trecho desse vídeo dizendo: tá vendo? Olha lá o diretor-geral da OMS criticando a quarentena, dizendo que os governos têm de, presta atenção, os caras precisam trabalhar. Como se ele estivesse querendo que os governos liberassem as pessoas para trabalhar normalmente. Mas, se você der sequência na fala dele, em nenhum momento a OMS manda relaxar as medidas todas de distanciamento, restrições. E nessa fala especialmente, ele fala: olha, e os governos não podem esquecer que tem gente que, para ganhar o pão de todo dia, depende do seu trabalho e estão impedidas de trabalhar. Então, não vamos esquecer dessas pessoas. Ele não estava sugerindo que os governos permitissem que as pessoas saíssem na rua para trabalhar. Ele estava dizendo que os governos têm de acudir essas pessoas. Lembra que tem gente que, impedida de trabalhar, não tem como pagar o pão de cada dia. Então, era esse o teor da mensagem do diretor-geral da OMS. Ninguém na OMS fez nenhuma sugestão para relaxar a quarentena, o distanciamento social e o isolamento. A Ariosa diz aqui: o próprio presidente fez isso, tirou um trecho da fala de contexto. Exatamente. E aí tem todo o exército de apoiadores que segue o comando da liderança. E quando a gente fala exército de apoiadores, tem aqueles apoiadores de coração, que realmente apoiam o presidente, concordam com o presidente, e tem as pessoas contratadas para fazer isso, né, para bombar, disseminar as notícias na rede social. E assim, não é fake news, que existem pessoas contratadas. Mas o governo do PT também fazia isso. Também fazia isso. Não achava certo no governo do PT e não acho certo agora. Ainda se fosse um exército para ajudar a espalhar as notícias verdadeiras, mas não, um exército para espalhar mentiras, o que é um puta absurdo. Vamos falar de algumas notícias boas. Primeiro, o governador anunciou oficialmente. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque era uma coisa que eu era uma das muitas pessoas que estava pedindo isso. O governador de São Paulo anunciou que os restaurantes Bom Prato, que são restaurantes populares, eles cobram pela refeição, mas cobram um preço baixíssimo. Os restaurantes Bom Prato vão funcionar todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, e vão ficar todos abertos para 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar. E assim, é uma refeição super boa qualidade e a um preço, eu sinceramente não lembro agora quanto é, mas é tipo R$3 o almoço, ou 2, 50 centavos o café da manhã. Então, Bom Prato, nos próximos 60 dias, acho que foi esse o anúncio, não é menos que isso, talvez mais, mas 60 dias pelo menos, Bom Prato vai funcionar 7 dias por semana e oferecendo 3 refeições. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo, trabalhando em conjunto, foram elogiados agora pelo Mandetta. Obrigada, Lilian. R$1 o almoço, me diz Alice. Caramba, R$1.
E é um almoço bom, salada, arroz, feijão, mistura, e uma fruta de sobremesa, e acho que um suco também. E aí o que é muito legal, até 1º de junho, me diz aqui a Alice, o que é muito legal nesse clima de colaboração honesta e verdadeira, foi que eu vi essa notícia compartilhada no perfil do Márcio França. Márcio França foi um adversário contundente do João Dória na campanha para o governo do estado. Eles se enfrentaram no segundo turno e partiram para cima um do outro. E o Márcio França hoje compartilhou essa notícia, cumprimentando o governador pela iniciativa. Aí ele foi questionado por alguns apoiadores dele, Márcio França, e ele falou assim: o que é errado eu critico, o que é certo eu aprovo e eu elogio. Parabéns aos envolvidos todos. Deu uma porrada aqui no celular agora. Eu fico tentando não mostrar muito a minha bagunça. Vamos lá. Outras boas notícias. Bom, foi, né, já caminhou mais um pouco o que foi aprovado no Congresso, Câmara Federal e Senado, agora nos últimos dias, que foi a concessão de um auxílio de R$600 para pessoas que são, para as pessoas mais diretamente afetadas do ponto de vista econômico, as pessoas que já são mais pobres ou aquelas que estão impedidas de trabalhar agora, principalmente os informais, os autônomos, quer dizer, aqueles que não têm salário, eles vivem do que eles conseguem obter com seu trabalho no comércio e em serviços. Então, o que é importante saber agora? Vai sair esse pagamento, o governo ainda está estudando como fazer para chegar a essas pessoas que não são do CadÚnico, da assistência social, que não são as beneficiárias do Bolsa ou de BPC, e de fato é desafiador. Então o governo ainda está vendo como fazer isso. O pagamento vai ser tanto quanto possível por meios digitais, quer dizer, vai cair um dinheiro na sua conta, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Então, o que é importante dizer agora? Não vão aos bancos, não vão atrás da Caixa Federal, do Banco do Brasil, se aglomerar, fazer fila lá para pegar as informações, porque não está certo ainda. E principalmente, ou não sei se principalmente, mas tão importante quanto, não cliquem em links que chegarem agora pelo WhatsApp. Faça agora o seu cadastro para receber o benefício do governo federal. Não façam isso. O governo ainda está preparando o anúncio de como vai funcionar esse negócio. Qualquer pessoa e governante que preservem a vida tem meu respeito agora. O que eu acho dos R$600? Então, a Cris está perguntando, a Sônia está perguntando exatamente o que eu disse agora. A logística, o próprio governo está estudando ainda, mas o anúncio agora calma, não saiam correndo nem para o banco, nem para clicar em algum link que chegue no seu WhatsApp, porque a logística ainda não está toda construída. Obrigada, Paulo Moretti, pelo tamo junto. Ariosá, fale sobre a possibilidade de destinar as verbas do fundo eleitoral e fundo partidário para o enfrentamento da pandemia, como eu acho que esse dinheiro deve ser usado. Não tenho dúvida que todos os recursos adicionais têm que ser usados para atenção em saúde, assistência social, transferência de renda. Transferência de renda para as pessoas, naturalmente, mas a gente tem que pensar no socorro a quem tem empregados. Quando a gente fala em socorrer as empresas, logo imagina, esses caras sempre saem ganhando. Mas lembrando que existem empresas de todas as dimensões e empresas que precisam pagar suas contas, que precisam pagar suas prestações, suas dívidas, seus impostos e principalmente os seus empregados. Então, para mim, todos os recursos extras têm que ir nesse sentido. Socorro em saúde, assistência social das várias maneiras, acolhimento, atendimento em assistência social, atenção à população em situação de rua, atenção a mulheres vítimas de violência, crianças desassistidas, tudo mais. E esses 2 programas de auxílio aos empregados, aos autônomos e aos patrões, para que eles mantenham os seus empregados. Continuando, Paulinha Corrado reforçando aí, não clique em links, faça o seu cadastro para receber o benefício do governo federal e se chegar essa mensagem para você, responde para quem te enviou dizendo é fake, porque aí, e pede para essa pessoa voltar também para a gente fazer o movimento, né, o viral ao contrário quanto à disseminação de notícias. Outra notícia muito importante,
A prefeitura já vinha construindo isso e agora está confirmado. Os catadores das centrais de triagem manual de reciclagem não podem continuar trabalhando. Não existe segurança possível para aquele manuseio ali intenso de resíduos gerados de tudo quanto é jeito. E a atividade econômica como um todo está bem prejudicada. Então a prefeitura suspendeu a atividade das centrais manuais de triagem e os catadores das cooperativas que são credenciadas junto à Anlurb, são 26 cooperativas no total, acho que são 900 famílias envolvidas diretamente com essa atividade, vão receber R$ 1.200 por mês, que não é nem a média da retirada das cooperativas, acho que é o melhor valor entre as cooperativas. Os cooperados retiram ali 800, 900 reais, mais algum auxílio. Então a prefeitura vai transferir nos próximos 3 meses, se não me engano, R$ 1.200 para cada família de cooperado. E existem muitos catadores que não fazem parte de uma cooperativa ou de uma cooperativa dessas 20 e poucas que são credenciadas junto à Anlurb. Então, a prefeitura, para essas pessoas, elas já são elegíveis para receber os R$ 600 do governo federal, porque são autônomos, porque são informais, dependem do seu próprio, do que conseguirem obter com o seu trabalho. Então, elas vão receber, são elegíveis para receber os R$ 600 do governo federal, e vão receber outros R$ 600 da prefeitura. A gente ainda não chegou a construir uma renda básica mais ampla. A Câmara, os vereadores continuam discutindo muito entre si, mas essa já está garantida. Os catadores que não são de cooperativas credenciadas, os autônomos independentes, recebem os 600 do governo federal e recebem também outros 600 da prefeitura. E isso, a prefeitura já tem uma relação de catadores que participaram do Reciclar para Capacitar, Capacitar para Reciclar, enfim, um programa de capacitação muito interessante, parceria com o governo federal, com o programa de economia solidária do governo federal. Então, é um cadastro mais específico que a prefeitura já tem. Outra notícia interessante. E sobre a coleta seletiva, a coleta porta a porta, para quem tem o caminhão passando na sua porta, essa continua. Porque essa coleta é feita pela EcoUrbis e a Loga, que são as duas grandes concessionárias da coleta domiciliar em São Paulo. Esses caminhões da Loga e da EcoUrbis levam o material para centrais mecanizadas. Então, a central mecanizada tem pouquíssimo contato manual, essas continuam funcionando. E para quem não tem coleta seletiva na sua porta, dos caminhões da prefeitura, faço um apelo, ainda mais agora que a gente está recebendo mais encomenda, né? Muito mais compras em domicílio, vem aquelas embalagens de papelão, vem as embalagens de isopor. Tenta guardar na sua casa, limpa tudo, assim como você lava a panela, o prato, lava o marmitex. Alguns são difíceis de tirar gordura, né? Um isopor, que é mais... Assim, lava a embalagem do marmitex, dobra a caixa de papelão, amassa bem direitinho, coloca num lugar ali atrás da porta da lavanderia, da cozinha. Junta esse material reciclável, para que quando a reciclagem comece a funcionar normalmente, você possa encaminhar esses materiais como se deve, porque, caso contrário, vai tudo para o lixo comum, vai tudo para o aterro. Então, é desolador. Então, se tem coleta seletiva na sua casa com os caminhões das concessionárias EcoUrbis e Loga, pode colocar o seu reciclável no dia e hora. Aqui na minha rua é quarta-feira. Se você não tem, se você costumava levar o seu material numa cooperativa que não está funcionando, se você costumava entregar para um catador que vendia num ferro velho que possivelmente não está funcionando também, lá perto da Cracolândia eu vi um ferro velho que está funcionando, mas eu sei que muitos não estão. Então, guarda o seu reciclável em casa, faça isso com carinho assim de quem separa para doação. Sabe aquela roupa que você não usa mais e que você deixa separado para doar? Guarda o seu reciclável também, para que ele siga o seu caminho, o melhor caminho possível quando a quarentena terminar. Do ponto de vista das boas notícias aí de mobilização da sociedade, a gente continua compartilhando no nosso Stories e numa aba especial lá no site, no soninha.com.br, a relação de vários movimentos de arrecadação de donativos para ajudar
pessoas em situação de rua, os trabalhadores da assistência social e da saúde que atuam em campo junto à população em situação de rua, pessoal que faz arrecadação para ajudar moradores de favela. Então a gente tem ali uma lista, é possível contribuir se você se identifica com a população ou se você se sensibiliza especialmente com a população de travestis e transexuais, tem lá a Casa Chama. Se você está mais preocupado com o pessoal da rua, tem as vaquinhas voltadas para eles. E se você está mais incomodado com o pessoal lá do fundão da favela, também tem várias formas de ajudar. Amanda, pelo que soubemos, dispensaram os funcionários da CMT, a Central Mecanizada de Triagem, e vão deixar material lá enquanto for possível, mas não estão operando para poupar a saúde dos cooperados. Então, o que acontece? A coleta seletiva dessa porta a porta recolhe o material, leva para a Central Mecanizada de Triagem, mas ele está ficando lá armazenado. E assim, a EcoUrbis até que tem um pátio grandão, a central, a Carolina Maria de Jesus lá na Zona Sul. A da Loga na Armênia não é tão espaçosa assim, é tudo mais compacto e apertadinho ali. Então, continua valendo. Se você puder guardar o seu material reciclável, se você tiver espaço para isso, na sua casa, aperta, bem apertadinho, limpinho, não junta mosca, não tem cheiro, nada. Faça isso, porque o próprio espaço das centrais mecanizadas de triagem daqui a pouco não vai dar conta. Até porque no final tem todo o processo mecanizado, mas tem os operadores das máquinas e no final tem uma última triagem manual para pegar aquilo que as esteiras e os leitores, os separadores não foram capazes de triar. Aí uma outra iniciativa bacana aqui da sociedade civil, eu tenho falado, implorado, sugerido para os supermercados que criem um espaço para receber doações, inclusive dos seus clientes. Não precisa nem o mercado fazer doação, embora seja muito legal, mas o cliente que vai lá comprar 10 sabonetes, no mercado que eu fui outro dia, tinha a placa lá, sabonetes, 10 no máximo. A pessoa que vai lá e comprar 10 sabonetes, leva 7, deixa 3 ali para doação, compra um detergente, compra mantimentos. Então, a gente vem tentando falar com supermercados grandes, sei lá por que razão o negócio não está dando certo, nenhum aderiu ainda, basicamente é isso. Mas hoje eu vi um mercado pequeno no Rio de Janeiro, vi numa reportagem, acho que da Globo News, porque eu também fico zapeando, né? Mas acho que foi na Globo News que eu vi, um supermercado do Rio de Janeiro, que simplesmente deixou uma mesa do lado de fora, para as pessoas, exatamente, as que saírem do mercado, deixarem ali alguma coisa para doação, e eles não têm um esquema de distribuição, não. É num local de população de baixa renda. Então, quem precisar, vai lá e pega. É totalmente na base da confiança. E o que é muito legal é que o mercado deixou a mesa ali, colocou um cartaz e disse, não precisa comprar aqui. Se você comprar em outro mercado, tudo bem, pode deixar aqui sua doação também. Se você quiser trazer alguma coisa de casa, também pode. Então, o círculo lindo da solidariedade, da cooperação, da colaboração. Sobre a Câmara Municipal, a Márcia lembrando aqui, não se esqueçam de higienizar o saco de lixo antes de descartar. Sim, por favor, tudo que a gente trouxer para dentro de casa, limpa antes de trazer, e o que a gente botar para fora da nossa casa, que fosse manuseado por outras pessoas, também passa ali o pano com a água, com cândida diluída, cândida é a marca, né? Com água sanitária diluída. Hoje até eu vi na TV também alguém perguntando assim, qual que é a dose da água sanitária? Aí o especialista falou assim, não tem nada de água sanitária, lava a mão com água e sabão. Mas, possivelmente a pessoa não estava falando de lavar as mãos, mas de passar, né, limpar as superfícies, a sacola do mercado, as embalagens, a mesa. Então, nesse caso, né, faz muito mais sentido mesmo passar um paninho umedecido com água de torneira, com água sanitária diluída. A Amanda está aqui dando a receita. 1 litro de água e 3 colheres de sopa de água sanitária. Espirre essa mistura nos sacos. Muito bem, Márcia e Amanda. Uma estrelinha vermelha para vocês na lição de casa. A Márcia e a Amanda são da equipe do gabinete. Ai, que orgulho da minha equipe. Vamos lá. Sobre a Câmara Municipal. A Microsoft
eu faço questão de dar o crédito, né? Falar marca, mesmo quando é alguém que está fazendo alguma coisa bacana. A Microsoft cedeu gratuitamente por 6 meses. Parece que 100 licenças de um aplicativo que ela tem, de uma plataforma chamada Meeting. Como é que é o nome da plataforma de reunião da Microsoft? Vocês que estão assistindo aí. E agora os vereadores, além de se manifestarem por escrito, Ariosa, pô, esse é seu nick, não sei se é o nome de verdade. Quem sabe a gente consegue trabalhar na mesma equipe. Voltando. Os vereadores vêm trabalhando juntos numa plataforma, numa página de votação virtual. Então, a gente entra lá, comenta por escrito, vota, apresenta requerimento. E a gente tem um grupo de WhatsApp mega ativo. Falei, né? Domingo, ao longo do dia, foram 394 mensagens trocadas e era praticamente tudo sobre trabalho. Claro que no nosso grupo também tem descontração, a gente fala de algumas coisas engraçadas de vez em quando. No sábado, vários vereadores compartilharam a imagem deles mesmos, assim, cozinhando, lavando louça, lavando roupa. Aí teve até uma das vereadoras, não lembro se foi a Patrícia Bezerra, se foi a Juliana Cardoso, que falou assim, engraçado, né? É tão extraordinário o homem lavar louça, lavar roupa e cozinhar, que quando ele faz isso, ele posta uma foto pra mostrar que tá fazendo. Mas é melhor assim do que nem fazer. E aí muitos no grupo estavam se queixando que queriam a Microsoft Teams, me diz a Amanda aqui. Oi, Guga Streuter, que bom ter você aqui. Mas os vereadores reclamando de só falar por escrito, né, no WhatsApp ou na bendita da plataforma de votação virtual, que é ótimo, eu acho incrível. Quando é uma votação normal, os vereadores vão lá e dão opinião no microfone. E ou você está assistindo a sessão plenária e é chato pra cacete, é muito cansativo, até porque na maior parte do tempo não está acontecendo nada, está se ganhando tempo. E mesmo que você tenha paciência, você assistiu lá, ouviu e pronto. Você vai ficar gravando, recuperar depois. A Rede Câmara hoje extrai vários trechos da discussão e circula nos perfis, no Twitter oficial da Câmara, no Facebook e no Instagram. Mas enfim... Se você perdeu, perdeu. No plenário virtual, se você entrar lá agora, você vai saber como foram os votos dos vereadores e os comentários feitos, está lá por escrito, durante a discussão de cada projeto. Mas, enfim, os vereadores estavam reclamando disso, compartilhando com inveja, assim, aquelas telas das discussões no Senado, com todos os senadores se vendo e falando ali uns com os outros. E aí teve essa sessão sem ônus dessa licença do Microsoft Teams. Então, a gente vai poder fazer reuniões virtuais, mas com fala e imagem, e não só com os textos. E a ideia é que a gente continue votando em plenário virtual, apenas em caráter emergencial, os projetos que dizem respeito ao Covid, à quarentena, a este período. Mas as comissões, Constituição e Justiça, Administração Pública, Saúde, Educação, Política Urbana, Trânsito e Transporte e Finanças e Orçamento, acho que falei todas, as comissões vão começar a se reunir nesse modo da reunião virtual e deliberar os projetos normais. Então, o plenário virtual não vai votar nada que não seja relacionado à Covid. Mas todos os outros projetos vão passando pelas comissões aí nos próximos dias, para que um dia, quando a gente retomar as atividades do plenário presencial, os projetos estejam em condições de serem apreciados em plenário, depois de passar pelas comissões para as quais cada projeto foi designado. Então, eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento, somos 9 integrantes na comissão, então, uma vez por semana, a gente vai ter essa reunião pela internet para analisar os pareceres e deixar os projetos em condições de pauta para o plenário. A gente ainda não sabe exatamente como que isso vai funcionar na prática. Caso da Comissão de Finanças, por exemplo, a gente tem uma consultoria fantástica, altíssima qualidade, que faz uma manifestação inicial para os vereadores. Então, vamos supor, eu sou relatora de um projeto do vereador Fernando Holliday.
Aí, a consultoria da Comissão de Finanças, que, né, são funcionários de carreira da casa, eles fazem uma primeira manifestação e falam assim, olha, analisando sobre esse aspecto e considerando as informações prestadas pela Secretaria de Saúde, esse projeto tem um impacto orçamentário que pode chegar a 100 milhões de reais por ano e o projeto não informa, não estabelece de onde vai sair esse recurso. Aí o vereador, ele como relator do projeto, ele tem a possibilidade de discordar da manifestação da consultoria. Ou ele pode dizer assim, não, eu acho que não é bem por aí não, porque se acontecer isso, na verdade você tem a possibilidade de reduzir um gasto com aquilo. Então sim, tem um impacto orçamentário nesta secretaria, mas vai diminuir o gasto de outra secretaria, uma coisa pela outra, podemos prosseguir com esse projeto. Então, como é que vai funcionar isso, né? A gente vai ter que receber via digital. O relator de cada projeto vai receber. Também não é nada do outro mundo, né? Mas eu sou relatora daquele PL do Fernando Holliday. Então, a consultoria me manda essa primeira manifestação, dizendo, olha, do nosso ponto de vista, pode prosperar, não pode prosperar. Aí eu formo o meu entendimento, discuto isso com os assessores, e aí sim eu faço o meu parecer e também mando por e-mail, pelo sistema SP-Legis, como for. E aí a gente faz então a reunião virtual e os vereadores opinam sobre os pareceres uns dos outros e aí vai a votos. Então assim, tem uma pequena ajuste aí na mecânica, mas também não é nada do outro mundo. Que mais sobre a Câmara? Aí claro que a gente continua discutindo de que forma a gente pode contribuir mais com a oferta de recursos financeiros para que a Prefeitura tome todas as medidas necessárias e nos preocupamos especialmente com a pauperização da população. Aqueles que já são pobres e têm dificuldade para sobreviver e aqueles que não eram pobres, mas que estão pauperizados agora pela impossibilidade de continuarem trabalhando. Então, peço que vocês nos acompanhem, não só as minhas redes, mas as atividades da Câmara Municipal de um modo geral. Podem mandar opiniões, sugestões, críticas, dicas. A gente quer ajudar a divulgar ao máximo as iniciativas solidárias. Hoje eu fiquei sabendo de 2 pessoas que estão confeccionando máscaras de algodão algumas pessoas estão fazendo as máscaras para vender e com a venda ajudar projetos, o dinheiro da venda ajudar projetos, não querem ficar com dinheiro para si. E com as pessoas que estão fazendo as máscaras para doar mesmo, precisando de doações do material que, se não me engano, é tricoline, nada que um Google rápido não resolva. A Sônia pergunta alguma restrição na prefeitura? Todas as atividades não essenciais ou as atividades que não precisam ser presenciais estão suspensas ou estão num ritmo menor do que o normal. Marcos, gostou da minha participação no SP Sonha? Eu adorei a discussão também. Aliás, eu amo o SP Sonha. Fica ruim assim falando, né? Meio cacofônico. SP Sonha, que é do Raul Justilores, da Vejinha. Ele faz reflexões muito boas sobre a cidade. Participei de um debate com ele sobre políticas de habitação. Uma clareza do que é possível, do que é viável, do que é factível, muito boa. Sem perder essa dimensão do São Paulo Sonha, né? Vou terminando essa transmissão por aqui. A gente depois baixa o vídeo e deixa ele disponível por prazo indeterminado. Baixa, depois sobe no YouTube, no feed do próprio Instagram, no Facebook, no nosso site também. E por sugestão da Alice aqui da nossa equipe também, a gente, semana passada, fez uma live junto com a Júlia, que é a coordenadora de atenção à população em situação de rua da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E ela deu muitas informações super interessantes sobre as providências que vêm sendo tomadas em relação à população em situação de rua. E ela publicou, a gente sugeriu, ela aceitou, no site da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, tem um material lá que qualquer pessoa pode ler
E se quiser imprimir também para entregar nas mãos, claro, com todos os cuidados de higiene, mas para entregar nas mãos de pessoas em situação de rua, para que elas recebam ali a orientação de como agir em relação à Covid. Então, pode ir direto para a mão da população em situação de rua. Muitos não sabem ler, muitos sabem ler e muito bem. Ou entregar para as pessoas que continuam atuando voluntariamente com pessoas em situação de rua. Se a gente ainda não colocou isso no site de um jeito fácil, vamos colocar também. Para quem quiser pode imprimir ou fotografa e manda pelo zap para todas as pessoas. A Alice está falando que sim, já está no nosso site também. Aí a Cris pergunta se em Pirituba tem algum... Perdi o começo da pergunta. Qual foi? Se tem alguma restrição, você diz, na subprefeitura de Pirituba? Com certeza tem alguma restrição, sim, para o atendimento ao público. Então, na dúvida, entra no site ou liga 156. Eu não quero me arriscar a dar uma informação aqui do tipo a praça de atendimento está fechada e ser a informação errada. Terminando por aqui, então, falei da entrevista com a Júlia. Se vocês tiverem alguma sugestão de com quem a gente poderia fazer uma live entrevistando, pedindo esclarecimentos, mais informações, manda pra gente, aqui mesmo pelo Insta ou pelo e-mail rp@soninha.com.br, comentários do Face, a gente tá cada um na sua casa, todo mundo de olho o tempo todo. Algum posto de atendimento para ajuda em Pirituba? Então, não tenho de cabeça, mas a gente vai pesquisar e se vocês que estão assistindo souberem, por favor, nos informem que a gente ajuda a espalhar a informação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tamo junto e separado. Valeu. Tamo separado e junto.